Oi pessoal, eu me chamo Gisele e falo sobre livros aqui nesse canal. Hoje eu vou trazer vocês aqui comigo, na minha estante, pra gente escolher juntos os livros que eu pretendo ler aí nesse mês de agosto. Eu vou selecionar uma quantidade de livros e não necessariamente vou ler todos eles, mas eu vou separar essa quantidade e dentre esses vai ser um dos escolhidos ali, né? Os escolhidos ali para eu ler ao longo do mês. Lembrando que eu leio mais ou menos 4, 5 livros no mês, mas como eu estou de férias, pode ser que eu leia um pouquinho mais. E aí eu vou separar eles aqui e vocês vêm junto comigo. Eu tenho livros não lidos aqui, tem alguns perdidos por aqui também, tem aqui todos esses e também tenho aqui esses dois nichos são de livros não lidos, no caso esse e esse daqui. E eu ainda tenho, numa parte um pouco mais bagunçada aqui da minha estante, alguns livros não lidos aqui, de romance de época, de corte aqui, esses dois. O segundo e o terceiro também ainda não li, esse da Coelho Rubio ainda não li, esse aqui eu já li, mas eu tô fazendo releitura, enfim. Já separei os livros aqui, como eu falei pra vocês, eu separei essa quantidade e não significa que eu vou ler todos eles aqui nesse mês de agosto, mas vão ser entre esses as minhas leituras do mês. E aí eu vou compartilhar aqui com vocês. Eu também queria mostrar algo aqui do Kindle. Além dos físicos, eu também queria ler algo no Kindle. Que é um livro até da Frida. Os livros da Frida, eles são muito rápidos de ler, né? Eu gosto disso neles. E tem um aqui que eu vou compartilhar com vocês, até a carinha dele se eu conseguir, né, mostrar, senão eu deixo a fotinho, que vai ser, na verdade são dois. Um da Frida e um que eu comprei nessa promoção que teve da Amazon. Agora eu não comprei nenhum livro físico, mas comprei esse da Frida. Eu vou deixar uma fotinho aqui que é melhor pra mostrar pra vocês. Mas de e-book eu estou pensando em ler Eu Sei Quem Você É, da Louisa Luna. É esse que tá aparecendo aqui. Tô pensando em ler ele. E também, que é o da Frida, que é o Ala D. Parece que é um lançamento esse. E aí são esses dois e-books que eu queria conseguir ler nesse mês. E agora vamos para os livros físicos. De físicos já é o que eu estou lendo, né, agora, que é Rei da Inveja, da Ana Wang, que eu já compartilhei aqui com vocês. Eu comprei ele exclusivamente para ler nesse período das férias, e aí ele tá sendo o primeiro. Ele é um livro bem grandinho, ele tem 470 páginas mais ou menos, e eu já li 266, tô aqui, né, na metade praticamente. E esse daqui é um deles, né, que eu já estou lendo. Mencionei um romance de época, Os Hathaways, livro número 3, chamado Tentação ao Pôr do Sol. Eu gosto muito de ler romances de época. E tem uma coisa interessante, que eles geralmente são os livros que me tiram de ressacas literárias. Então, quando eu leio uma história assim que me deixa muito envolvente, que eu fico, ai, em prantos, né, quando eu termino, eu sempre parto para um romance de época. E faz muito tempo que eu não leio. Na verdade, eu tenho poucos romances de época aqui na minha estante. Teve uma época que eu li, assim, infinitamente mais. E aí eu tenho o box dessa série, os Hathaways. E aí eu li os 2 primeiros livros e ainda não li o terceiro, o quarto e o quinto, né? Então falta 3 livros. E aí eu separei o livro número 3. Quem sabe eu já consiga ler ele nesse mês e dar aí sequência na série.
É uma série escrita pela Lisa Kleypas. A Lisa Kleypas foi a primeira autora de romance de época que eu li. Com a série As Quatro Estações do Amor, tinha uma capa, eu tenho até eles aqui, e eles têm uma capa, assim, incrível, de linda, só que fizeram uma republicação, republicaram os livros com uma capa diferente, que eu não gostei, prefiro a capa antiga. Mas, enfim, Lisa Kleypas tem uma escrita muito envolvente, é uma das minhas autoras de romance de época, assim, preferidas, principalmente por essa questão emocional, né, que foi a primeira autora que eu li de romance de época. Então, vou tentar ler esse terceiro livro da série. Seguindo aqui com 2 livrinhos da Frida, 2 livros que eu comprei recentemente. E esse livro aqui, A Mulher em Silêncio, ele é um livro até grandinho. Geralmente os livros da Frida são menores, até 200 e poucas páginas, né? Esse daqui tem 300 e pouquinho. Muito da Frida, muita gente não gosta, né, dos livros dela. Ela tem uma pegada de escrita diferente. Realmente o vilão, a gente é muito persuadido com o vilão, digamos assim. É muito difícil você saber sobre o que vai acontecer naquela história, sabe? É muito difícil. Você sabe qual é a receita que a Frida usa, mas eu, pelo menos, nunca consigo adivinhar, sabe? Eu sempre acho que é uma coisa e é outra, porque ela realmente coloca ali sempre mais de um plot ou mais de uma descoberta. Então fica bem interessante. Aí eu separei esse, A Mulher em Silêncio. Separei o Querida Debbie, que é um dos livros que eu vi a maioria das pessoas falando bem, que gostaram assim demais, e pessoas que já leram outros livros da Frida e que não gostaram, sabe? E gostou desse daqui. Então, tô com altas expectativas porque até agora tudo que eu li da Frida eu gostei. Então, muito provavelmente esse aqui eu vou ler também. E vou gostar, né? O próximo é um romance fofinho, eu acho, né, que é fofinho. Mas temos aí Jogadores de Hóquei, que é Em Rota de Colisão, dessa autora Bal Cabra. Gente, eu acho que essa série é uma série, eu acho, ou é o mesmo universo, mas já tem mais 2 livros publicados, eu acho que desse universo aqui, eu ainda não li o primeiro. Eu ganhei esse livro de aniversário, eu acho que tem 2 anos, e ele está aqui na minha estante ainda. Então, por isso que eu queria pegar pra lê-lo. Ele é daqueles livros menorzinhos, tá vendo? Ele é do tamanho da minha mão, mais ou menos, mas ele é um livro bem gordinho. E enfim, né? Vou ver se eu leio esse daqui também. E claro, né, gente, aqui é um romance, então eu tô tentando puxar um pouquinho pro romance, por mais que eu tenha selecionado, só 2, né? 4 suspenses, né? Esses 2 e mais 2 e-books. E quero ler mais romances esse mês, porque eu tenho lido muito suspenses. E eu amo, tá? É um dos gêneros, assim, preferidos depois do suspense. Só que esse acaba roubando um pouco do nosso fôlego. Ele é mais... Ai, né, tem que pensar mais, enfim. Romance não, né? Assim, de derreter o cérebro e só aproveitar a leitura, aproveitar ali todo o desenvolvimento. Eu gosto muito. Mas é isso. Esse aqui também foi o outro escolhido. E por último, mas não menos importante, acho que eu fui um pouquinho ousada em selecionar esse livro, que não é do gênero que eu goste de ler, tá? Mas, quando eu comprei esse livro, eu fiquei, assim, muito tentada por conta de todas as avaliações, né? Todas as resenhas e informações aí que o pessoal gostou muito. E aí, como eu estou de férias, eu queria da minha zona de conforto, e aí eu selecionei A Assistente do Vilão para ler. Muita gente gosta desse livro, é um dos mais vendidos aí, eu acho. Ele sempre aparece na lista, né, de um dos mais vendidos. E eu tô empolgada, gente. Aí a Bárbara Sá panfletou muito essa história. E aí, como eu acompanho os vídeos dela, né, eu fiquei muito interessada aí. Recentemente tive aí a coragem de comprá-lo para ver se eu vou conseguir ler e tal, se eu vou conseguir me envolver com a leitura, mas eu tô ansiosa, sabe? Eu tô empolgada com aquela expectativa de, né, e se for bom? E se eu gostar, né? E aí eu tô de férias, quero embarcar aí em um universo um pouquinho diferente, mas é isso. Também, por último aí, escolhi Assistente do Vilão.
Esses aqui foram os livros escolhidos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e-books, né? Então, são oito livros que eu separei para esse mês de agosto. E aí, dentre esses, eu vou escolher as leituras do mês, né? As leituras do mês estarão entre esses livros aqui. Porque, infelizmente, eu não consigo ler tanto assim, mesmo de férias, porque eu acabo fazendo outras coisas. Eu gosto de assistir muito vídeo no YouTube, gosto de ver muita série. Então, as minhas férias não são exclusivas para ler, né? O meu tempo livre não é só para a leitura, eu também assisto muita coisa. Então, por isso que eu não vou conseguir ler tudo isso aqui. Mas esses são os livros que eu separei. E é isso, pessoal. Me fala aqui nos comentários se você já leu um desses livros, se você tem um título específico que quer que eu leia, deixa aqui nos comentários que eu vou adorar saber. Se você chegou até aqui, não esquece de deixar o seu joinha, se inscrever no canal, que eu vejo vocês muito em breve no próximo vídeo. Tchau!